Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre áreas de figuras planas. E na verdade essa figura plana que a gente vai se referir é polígonos, tudo bem? Mas para começar eu vou falar um pouco sobre polígonos em si, tá? Olha essa figura que vocês estão vendo aí na sua tela. Você tem várias figuras poligonais, exceto essa última que não é um polígono, e sim um círculo, né? Circundado por uma circunferência. Essa figura aqui a gente não vai trabalhar agora, a gente vai deixar mais para frente. Mas todas as outras são figuras poligonais, que são figuras que são circundadas por segmentos de retas, tudo bem? Tem a parte de dentro e a parte de fora. E é disso que a gente vai falar hoje, combinado? Por exemplo, uma das coisas que um polígono tem são seus ângulos, que você pode medir como sendo a abertura formada entre dois lados. Tudo bem? Isso é uma característica de polígono e geralmente a gente usa o transferidor para fazer a medida desse ângulo, tá? Vou te dar um exemplo bem legal para vocês conhecerem como é que a gente pode medir com o transferidor. Olha aqui, eu tenho um ângulo que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui. Para medir em graus, que é a medida que o transferidor utiliza, você pega o centro do transferidor, que é aqui, e você leva esse ponto aqui, que a gente vai chamar de vértice, até o centro do transferidor, tá? Na hora que você fizer isso, ó, você vai ter uma abertura, e essa abertura, no caso aqui, ó, é 40 graus, que é a medida de um ângulo, combinado? Bom, outras características que um polígono tem são seus vértices, que é aquele pontinho que se ligou na ponta do transferidor, né? Que é a junção de dois lados, ou canto de um polígono, tá? E a diagonal. A diagonal é a distância entre um vértice e outro não consecutivo, ou seja, um que não está ao lado, um que está do outro lado. E os lados, que é a junção de dois vértices consecutivos, tá bom? A gente vai dar uma olhada agora nessa figura aqui, que é um hexágono, combinado? Esse hexágono ele tem o vértice D, que é a junção de dois lados DE e DC, como vocês podem ver. A diagonal AD, que é a ligação entre dois pontos de vértices não consecutivos. O lado BC, como vocês podem ver. E aqui, gente, tem duas coisas curiosas. Você tem um ângulo alfa e você tem um ângulo beta. O ângulo alfa é chamado de ângulo interno. E o ângulo beta é chamado de ângulo externo. E notem, esse ângulo beta, ele está fora da figura, só que ela é suplementar à figura interna, ao ângulo interno. Então, alfa mais beta, como vocês podem olhar aqui, ó, a soma desses dois dá 180. Então, pensa comigo, ângulo interno mais ângulo externo dá 180 graus, ou seja, eles são sempre suplementares. Essa é uma característica de ângulo externo, juntando com o ângulo interno, tudo bem? Combinado? Bom, agora que vocês já sabem as características mais importantes, eu quero falar um pouco sobre áreas. Mas antes de falar sobre áreas, eu quero que você dê uma assistida nesse vídeo que eu vou passar agora, para que a gente possa conversar sobre áreas de figuras planas após esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Olá pessoal, então é o seguinte, nesse momento o que eu vou falar com vocês é sobre as áreas de superfícies planas. Então, mas presta atenção na palavra superfície. Eu não estou falando que eu vou trabalhar com áreas de figuras. Na verdade, vou trabalhar com áreas de superfícies. E é muito importante que vocês entendam essa pequena observação que eu estou fazendo. Por quê? Porque tá vendo essa figura aqui? Essa figura é uma figura que tem uma superfície, tá? Que é a que eu pintei de vermelho. Então, a primeira coisa, vamos definir o que é uma superfície? Superfície é uma região que está dentro do que a gente chama de fronteira. Fronteira é uma linha que separa uma região externa de uma região interna, que nem essa região é externa e essa região é interna. Essa região interna de uma fronteira é chamada de superfície. E fronteira é uma palavra que vocês já conhecem. Quando? Quando vocês estudam geografia. Por exemplo, duas regiões que são separadas por fronteira. Fronteira é a linha de separação de uma região para outra. Então aqui a fronteira é que, na verdade, a geografia se apropria muito dessa linguagem matemática para definir fronteira. Mas a fronteira é uma linguagem matemática que quer dizer a separação de duas regiões. Nesse caso, a região externa da região interna. A região interna dessa linha é chamada de superfície, tudo bem? Agora, o legal é, você tem como medir tanto uma fronteira quanto uma superfície, tudo bem? E existem unidades que medem isso. Por exemplo, para você medir a distância de uma fronteira, a gente até dá um nome para isso. A gente chama de perímetro. Então, o que é o perímetro? O perímetro é como a gente calcula o tamanho de uma fronteira.
tá? Então, quando eu falo que eu quero calcular o perímetro, eu estou dizendo que eu quero a medida da fronteira. E quando eu quero saber a superfície, a medida de superfície, a gente usa a noção de área. Então, dentro da fronteira tem uma superfície e a unidade que mede superfície, gente, a gente chama de área. Área de uma superfície, tudo bem? Então, a pergunta é, mas como é que a gente mede superfície? Bom, primeiro, como a gente mede fronteira? A gente pega a fita métrica e calcula o tamanho, tudo bem? Se for uma região poligonal, a gente vai calculando os segmentos, tudo bem? E é interessante que o que eu estou falando é abrangente, não se trata só de polígonos, se trata de qualquer superfície plana. Porém, nessa aula, a gente vai falar só de polígonos, tudo bem? Então, olha que vantagem. Além de tudo, a vantagem que vocês, alunos, têm é que vocês vão estudar somente superfícies de polígonos, tá? Porque superfícies de figuras como essa, que são superfícies curvas, não é tão simples de calcular. E aí vocês vão precisar de uma técnica que a gente aprende no ensino superior, que é a técnica da derivada e da integral, tudo bem? Mas o que eu queria que vocês entendessem é, a área de uma superfície, ela precisa de uma unidade padrão para que você compare a superfície com alguma coisa. E essa unidade padrão, eu calculei aqui, ó, eu peguei esse quadradinho, que é um quadradinho roxo, eu tirei esse quadradinho e coloquei aqui. Esse quadradinho eu vou medir e ele vai calcular 1 metro e 1 metro cada um desses lados. Então dá uma olhada, ela tem o comprimento de 1 metro e a largura de 1 metro, vocês estão vendo? Então, o comprimento de 1 metro e a largura de 1 metro. Então, qual é a medida dessa superfície? Bom, essa superfície em especial, ela vai ser calculada como sendo 1 metro vezes 1 metro. Criado um metro chamado de 1 metro quadrado, porque 1 vezes 1 é 1 e m vezes m é quadrado. Então, o que é 1 metro quadrado? Gente, 1 metro quadrado é a unidade padrão que vai medir a superfície. A gente vai chamar de área de uma superfície padrão. É a área de 1 metro quadrado. E aí a pergunta é, e agora? O que a gente vai fazer? Gente, a gente vai fazer tipo um mosaico. A gente vai pegar essa medida, 1 metro, e vai jogar aqui na figura. E vai começar a participar aqui, ó, da montagem desse mosaico, colocando todos os quadradinhos de 1 metro por 1 metro aqui dentro, tá? Eu não vou fazer de todos, eu vou fazer só desse aqui para vocês verem como é que vai ser. Você vai encaixando. Professor, mas aqui não cabe. Então você pega, corta e vai preenchendo. A quantidade de quadradinhos que você preencheu vai ser a medida da área dessa superfície. Vamos supor que eu usei 16 quadradinhos para fechar isso aqui. Então a área dessa superfície seria de 16 metros quadrados. Essa seria a área dessa superfície. Então, o que é a área da superfície? É você pegar a unidade padrão, que pode ser metros quadrados, mas você pode ter centímetros quadrados, milímetros quadrados, depende do exercício. E você vai colocar aqui formando um mosaico. É claro que tem figuras, por exemplo, que são mais fáceis de calcular. Por exemplo, o retângulo. Tá? O retângulo é o seguinte, vamos supor que eu tenho 3 quadrados aqui e 3 quadrados aqui. Então, eu tenho 6 quadrados. Ou eu tenho 3 aqui e 2 aqui. 3 vezes 2 dá 6. Por isso que o cálculo da área da superfície de um retângulo é base vezes altura. Porque a quantidade de quadrados que você põe aqui na vertical e na horizontal, o produto dos quadrados vai dar a quantidade de quadrados que você tem. Tudo bem? Então é assim que a gente calcula a área de superfície, a partir da unidade padrão, tá? E agora eu vou fazer um desafio com vocês. Eu quero que vocês pensem quantas áreas de polígonos vocês conhecem agora. Pensa rapidinho. Dá pausa no vídeo. E agora que você já pausou, eu quero apresentar para vocês a área dos principais polígonos que a gente vai estudar a partir de agora, tudo bem? Então vamos lá aprender? Um abraço, bora! Pessoal, agora que vocês já assistiram o vídeo, vocês perceberam que na verdade não é área de figuras planas? O nome verdadeiro é área de superfície das figuras planas? É que ficou tão comum a gente suprimir superfície que as pessoas dizem área de figuras planas e tá tudo bem. Tudo bem? Então não fique preocupado, mas eu quero que você saiba que na verdade é a área de uma superfície como eu falei no vídeo, tá bom? E a primeira superfície que eu quero trabalhar com vocês é essa superfície bonitinha que a gente vai chamar de retângulo, tá bom?
Esse retângulo ele tem uma característica importante, todos os ângulos são 90 e os lados opostos são paralelos. E esse cara aqui, esse A é a base e esse B é a altura. E como eu falei no vídeo, é só você contar a quantidade de quadradinhos que teriam de 1 metro quadrado, por exemplo, e fazer a multiplicação do lado da base vezes a altura para saber o preenchimento. Então a gente conclui que a área de um retângulo é base vezes altura, ou no caso da figura aqui, A vezes B. Combinado? Gente, olha que emoção. Eu coloquei aqui que A e B são lados consecutivos, porque está um do lado do outro, só para você entender como a gente está lidando com essa figura. Agora, olha essa figura aqui. Essa figura é um quadrado. Por quê? Porque todos os lados são congruentes e os ângulos internos são de 90. Detalhe. Todo quadrado é um retângulo, tudo bem? É importante você entender. E se você for lembrar, a área é base vezes altura. Só que como o lado é L aqui dos dois, então a gente vai falar que a área é lado ao quadrado. Combinado, gente? Bom, e essa figura? Alguém sabe o nome? É essa mesmo. Essa figura é um paralelogramo. E sabe o que é mais legal do programa? Ela é um retângulo que deu uma inclinadinha, só que cuidado, manteve-se o paralelismo, tudo bem? Então deu aquela inclinadinha. E o mais legal é, você continua tendo a base e cuidado, o lado não é mais a altura. A altura é a distância de um lado para o seu oposto da base aqui, ó. Então a altura é a perpendicular à base. Então como é que eu calculo a área desse cara? A mesma que o quê? Que o retângulo. Por quê? Porque se você for olhar, olha que legal. Esse, como eu estou escrevendo aqui, esse triângulo é congruente a esse. Então, se eu recortar aqui e colocar aqui, vai virar um retângulo. E a área vai ser base vezes altura. A mesma coisa do anterior, tudo bem? Então, é isso que eu quero dizer aqui. Eu quero que você olhe o que eu estou escrevendo. Se for preciso, dê uma pausa no vídeo para você poder entender o conceito. Combinado? Bom, olha essa figura. Essa figura, gente, eu peguei o paralelogramo e cortei no meio. Ó, que legal. Quando eu cortei no meio, você não vai acreditar. Vai formar uma figura que eu vou chamar de triângulo, tudo bem? E, gente, se você olhar, esses dois triângulos, eles foram congruentes, né? Eu cortei aqui no meio, base, base, altura. Então, é só você pensar que a área de um deles é a área do paralelogramo dividido por 2, porque é a metadinha. Então, essa é uma das formas mais comuns de se calcular a área de um triângulo, tá? Existe uma outra maneira que eu vou falar com vocês ao vivo na aula, combinado? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. E no final também, eu vou mostrar a maneira que é pelo meio absceno, que é um truque importante, mas também que tem a ver com essa fórmula aí que vocês vão aprender. Combinado? Bom, e agora, olha essa. Essa aqui, essa figura, ela era um paralelogramo, mas eu também cortei. Formei duas figurinhas novas. Para quem não sabe, essa figura é um trapézio. Tá? Um trapézio tem lados opostos paralelos e os laterais nem sempre são paralelos, tá? Se forem paralelos, serão retângulos ou quadrados. Então, notem, todo trapézio, né? Aliás, todo trapézio não, todo quadrado e todo retângulo é um trapézio também, tudo bem? Tá? Então, inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Eu queria que vocês estudassem sobre os quadriláteros notáveis, tudo bem? É importante que vocês saibam quais são os quadriláteros notáveis e a sua importância no estudo da matemática, fechado? Mas vamos continuar aqui, ó, a enxergar como é que se olha essas áreas, tá? Primeira coisa, como é que eu calculo a área desse cara? Ó, para quem não sabe, a área de um trapézio é basona mais basinha vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque pensa se fosse um paralelogramo e eu cortei aqui na basona, na basinha, na basinha, na basona. E aí eu fiz um corte aqui. Esse corte virou o paralelogramo dividido por 2. O que seria o paralelogramo? Basona mais basinha vezes altura, certo? Que é base vezes altura, se fosse uma peça só. Mas como eu cortei, é dividido por 2. Por isso que virou 2 trapézios, que é o nome que eu vou colocar aqui para vocês enxergarem. Tudo bem, gente? E, claro, ó, considerando um trapézio, eu cortei a soma vezes a altura, vira a área dessa figura, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouco mais, beleza? E para finalizar, existe uma outra figura que é essa daqui. Alguém lembra o nome de cabeça? Isso mesmo, para quem falou o nome de losango, acertou. Isso aqui é um losango. Qual é a característica do losango, gente? Os 4 lados são congruentes e são paralelos, ou seja, um losango é um paralelogramo.
Ah, os 4 lados são iguais, então é um quadrado. Não, porque para ser quadrado tem que ser 90 graus. O quadrado, ele é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, tudo bem? Vocês têm que gravar isso. No final desse vídeo, eu vou colocar uma estrutura para vocês saberem a ordem de olhar que vocês vão ter para as figuras de quadriláteros notáveis, combinado? Só para vocês saberem direitinho. Mas o que eu queria mesmo que vocês entendessem é exatamente a área dessa figura. Como é que eu calculo a área de um losango? Gente, é só você pensar assim, ó. A área é diagonalzona vezes diagonalzinha dividido por 2. E como é que eu chego a isso? Gente, eu corto aqui no meio, como ele está pedindo aqui, formo 2 triângulos congruentes e eu vou olhar para esse box aqui que vocês vão me ajudar. Ó, primeiro, esse triângulo azul, se eu cortar no meio, vai ter uma área que é base, que é o Dzinho, vezes a altura, que é o D sobre 2, dividido por 2. Isso aqui é a área desse triângulo azul. Se eu simplifico, vai dar Dzinho vezes Dzão sobre 4. Tá bom. E esse roxinho é a mesma coisa. A área é o Dzinho, que é a base, o Dzão sobre 2, que é a altura, dividido por 2, tá? Essa é a área do triângulo, que vai dar Dzinho vezes Dzão sobre 4. A soma desses dois dá o losango. Então, se eu somar os dois, ó, vai dar Dzinho vezes Dzão mais Dzinho vezes Dzão é 2 vezes Dzinho vezes Dzão, sobre 4, que é o denominador comum. Eu corto 2 com 4 e fica 2 embaixo. E aí eu vou ter a área do losango, tudo bem? Então é uma outra coisa importante para vocês gravarem, tá? E aí, gente, eu vou mostrar uma aplicação só para vocês entenderem como é legal vocês entenderem esses polígonos. Porque a partir deles vocês resolvem quase todos os polígonos. Porque vocês vão cortar em polígonos menores. Por exemplo, aqui, ó. Eu corto aqui, a área dessa figura não é uma área conhecida. Mas se eu olhar e ver que aqui é um triângulo, ó, eu consigo enxergar melhor e dividir em 2 figuras. Dá uma olhada aqui. Agora essa figura, cortada em 2, vai ter o triângulo e o retângulo. E você vai calcular a área do triângulo, a área do retângulo e vai fazer a soma. Esse cara aqui é 4. Por quê? Porque é 8 menos 4 sobra 4. Tudo bem? E porque não parece que é a metade, gente. Nem sempre o desenho ele é fiel a proporção original, tudo bem? Por isso que você tem que tomar cuidado e observar a conta e não a figura, fechou? Tanto que, ó, aqui é 6 tudo e aqui é 3. Você tira 3 daqui, esse ladinho de cima fica 3. E aí vai virar o triângulo 3, 4, 5, tá? Eu pus só para você ver. Mas olha que bacana. Vamos somar as duas áreas para achar a total. Você vai pegar a área do retângulo e vai falar que é base vezes altura. Então vai ser 8 vezes 3, que deu 24. Aí você vai pegar a área do triângulo e que tem a base 4 e a altura 3, como eu falei, ó, que é 6 menos 3. E aí a área final vai ser, antes de mais nada, claro, você vai achar a área do triângulo, que é base 4 vezes a altura 3 dividido por 2. Isso deu 6. E a área final vai ser a soma, que dá 30 centímetros quadrados, tudo bem? Beleza? Gente, agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios de aula, que a gente vai resolver ao vivo os exercícios e trocar algumas ideias sobre uns detalhezinhos que tá faltando para a gente fechar essa aula muito bem para poder continuar o nosso curso, tá bom? Então, bons estudos para vocês, beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Valeu!